Você que está ligado na Jovem Pan, muito obrigado pela sua audiência, pela sua companhia. Direto para Brasília. A defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro apresenta os embargos infringentes ao STF e pede a absolvição no julgamento da trama golpista. Repórter Janaína Camelo com o Judiciário de Brasília. Quais as atualizações? Informação que chegou no comecinho da noite, né, Janaína? Bem-vinda, boa noite. Pois é, Thiago, exatamente. E pede a absolvição do ex-presidente Jair Bolsonaro e pede que esse novo recurso seja analisado no plenário dos 11 ministros, né? Um primeiro recurso já tinha sido rejeitado ali, um primeiro recurso que foi apresentado pela defesa de Bolsonaro, que foi aquele, o embargo de declaração, né? Que todos os condenados tinham primeiramente ali apresentado. É um tipo de recurso que não muda a decisão do julgamento. Ele apenas ali, ele serve para esclarecer omissões, contradições. Esse recurso foi rejeitado. Nessa semana, só relembrando, o ministro Alexandre de Moraes decidiu por encerrar esse processo. Essa decisão foi referendada pela primeira turma, mas ali na ocasião, Thiago, a defesa de Jair Bolsonaro fez críticas, alegando que o regimento interno do STF permite que ainda há prazos, diz que ainda há prazos para que novos recursos pudessem ser apresentados e prometeu que ia apresentar esse novo recurso ainda hoje, sexta-feira, e assim foi feito. E aí a defesa alega o seguinte, no caso do embargos infringentes, só para explicar, ele tem esse poder de mudar uma sentença, de mudar ali o resultado de julgamento, mas há regras para isso, né? Coloca ali que deve ter uma parcela mínima de divergência ali no número de votos, ali no resultado do julgamento. E aí a defesa de Jair Bolsonaro se apega ali a um trecho do regimento interno do STF que diz o seguinte, sobre o acolhimento dos embargos infringentes. Quando esse tipo de recurso pode ser acolhido? Pode ser acolhido, por exemplo, quando no plenário houver no mínimo 4 votos divergentes no plenário dos 11 ministros. 11 ministros votando, no mínimo 4 votos divergentes, ou 4 ou 5. E no caso das turmas, o regimento interno do STF diz apenas o seguinte, que é possível acolher um embargos infringentes se o resultado do julgamento não tiver sido unânime, mas não especifica numericamente quantos votos divergentes ali, o 1 ou 2, seria necessário para que esse tipo de recurso fosse acolhido. Então, é nessa estratégia que a defesa de Jair Bolsonaro está se apegando para a apresentação ali desse recurso. E aí, nesse recurso que foi apresentado hoje, protocolado, a defesa diz o seguinte, chamou a decisão de encerrar o processo de erro judiciário e que essa decisão precisa ser revista. Viu, Thiago? Bom, Janaína, então essa decisão da defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro, como a gente está acompanhando, inclusive para quem nos assiste por imagens, nas plataformas também, essa tentativa da defesa de tentar reverter a condenação pelo Supremo Tribunal Federal. Ô Janaína, não saia daí, daqui a pouquinho você fala sobre o general Heleno. Eu vou conversar com os nossos comentaristas, chegando por aqui a Denise Campos de Toledo nos estúdios, a Dora Kramer também com a gente, o Cristiano Vilela já estará conosco também. Eu começo por você, Denise. De qualquer forma, o que chama a atenção é que essa decisão da defesa não veio um pouco depois da condenação, da efetivação da condenação, né? Veio agora, depois de alguns dias. Boa noite, bem-vinda. Boa noite, Thiago. Boa noite, Dora. Boa noite a todos que nos acompanham. Pois é, eles não apresentaram nenhum embargo de declaração naquele prazo que era permitido. Aí foi decretado o trânsito em julgado, que eles consideram um erro também, porque não foi respeitado esse prazo e resolveram entrar com embargo de infringentes. Agora, há um entendimento consolidado no STF que há necessidade de 2 votos divergentes. Inclusive, a defesa do ex-presidente Bolsonaro argumenta o voto de Luiz Fux, que foi favorável à absolvição, né? Ele colocava apenas Mauro Cid como culpado dessa tentativa da trama golpista e inocentava os demais implicados no núcleo principal das acusações. Então, vamos ver qual vai ser a decisão do Supremo. Dificilmente haverá qualquer divergência em relação às decisões anteriores. Apenas Luiz Fux foi contrário aos demais da primeira turma e ele, inclusive, pediu mudança de turma após essa divergência na posição, né? Bom, se a Dora Kramer não se incomodar, vou chamar o Cristiano Vilela primeiro, pode ser, para ele nos explicar o que são, afinal, os embargos infringentes e a possibilidade de que a defesa tenha algum êxito nesse pedido. Tudo bem, Vilela? Boa noite para você, bem-vindo.
Tiago, uma ótima noite a você, a Dora, a Denise e todos que acompanham o Jornal Jovem Pan. Olha, os embargos infringentes, eles são um dispositivo estabelecido na legislação, no regimento dos tribunais, para quando você tem nos órgãos colegiados uma votação que seja uma votação que tenha votos divergentes. No caso do Supremo Tribunal Federal, que estabelece o regimento, quando se trata de uma decisão em plenário, teria que ter pelo menos 4 divergentes. Existe o entendimento jurisprudencial de que, quando se trata de decisão em turma, essa divergência tem que ser de pelo menos 2 votos. No entanto, o que a defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro tenta é fazer com que esse entendimento jurisprudencial ele seja ampliado, ele possa atender também a situações onde haja apenas um voto divergente, como é o caso. É algo que eu não vejo chance, tendo em vista esse histórico que nós temos da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Naturalmente, cabe às defesas tentativa e cabe tentar, sob os seus argumentos, sensibilizar sobre os argumentos jurídicos da tentativa de se obter algum tipo de sucesso. Mas, honestamente, eu não vejo chance nenhuma de ser acolhido, tanto que o próprio relator já deu o trânsito em julgado antes mesmo do prazo dos embargos infringentes. Pois é, Dora, a defesa adota o papel que lhe cabe e deve ser assim, né? Praticamente nos próximos meses, inclusive com o pedido de prisão domiciliar, como a gente vai falar daqui a pouquinho em relação ao general Heleno. Tudo bem, Dora? Boa noite. Boa noite, Tiago, Denise, Vilela, boa noite a todos. Pois é, nada a acrescentar, porque isso aí é o papel da defesa, e quando o ministro Alexandre de Moraes dá por transitado ou já julgado, não tem mais, evidentemente, que não tem a disposição de atender a nenhum tipo de embargo. Então, pelo regimento seria permitido, porque diz em divergência, não diz quantos, mas é como pontua o Vilela. A jurisprudência são esses 2 votos, mas 2 votos contrários. Mas eu acho que o mais forte, a evidência mais forte de que não vai acontecer nada é justamente o fato da sentença definitiva ter começado a ser cumprida. E aí há um ponto final nessa história. A Denise quer aproveitar o Vilela aqui para tirar mais dúvidas em relação às questões jurídicas. Denise. Exatamente, Vilela, boa noite. É uma dúvida que foi colocada, inclusive, pela defesa do ex-presidente Bolsonaro, que caso não seja admitido esse instrumento, eles alegam que ainda cabe agravo ao órgão competente. Haveria alguma outra estratégia possível, talvez tentando levar o julgamento ainda para o plenário do Pleno do STF, não apenas a primeira turma? Olha, Denise, esse caso se enquadra totalmente no mesmo formato dos embargos infringentes. É uma tentativa, naturalmente, da defesa de forçar que, através do agravo, haja essa apreciação por parte do colegiado do Supremo Tribunal Federal, mas do próprio STF, a jurisprudência da Corte já é uníssona no sentido de demonstrar que, em situações análogas a essa, não caberia esse tipo de recurso. A decisão definitiva, ela se daria pela própria turma. Então, do ponto de vista prático, eu vejo pouquíssima chance, praticamente zero, praticamente nula, de se ter sucesso. Agora, cabe à defesa tentar até o fim para, de alguma forma, tentar extrair dessa situação difícil algum benefício ao seu cliente.